e eu quero ler um texto que está em Mateus 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Texto basicão, né? Que a gente conhece. Mas eu quero falar um pouco da vida do Filho de Deus, né? Olhando do ponto de vista, estou tentando olhar do ponto de vista de Deus, é um pouco complicado, mas dentro daquilo que eu já li das Escrituras, algumas coisas que a gente olha e a gente percebe que Deus nos direciona para ter algumas características na nossa vida que o atraem, né? Que fazem Ele olhar para nós de uma maneira peculiar. E eu quero falar um pouco sobre o coração daquele que ama a Deus de todo o coração. É engraçado falar amar a Deus de todo o coração, mas é o que está escrito aqui. E me chama a atenção, porque a gente lê tanto, e fala que isso é um mandamento. Isso é uma ordem. Isso é uma direção dada por Deus como algo imperativo. Não é uma opção, né? Não é um desdobramento de algo que eu vou esperar que um dia na minha caminhada cristã venha a acontecer. É algo que eu preciso perseguir. E uma das formas de expressar a Deus e da gente perceber o quanto nós estamos inclinados para Ele e manifestando amor, a primeira delas a gente sabe que é obedecendo, né? Isso é básico. Até porque não obedecer é pecado. Quando eu não obedeço em algo que Ele me diz para fazer, eu sei que eu estou pecando. Isso é básico na vida cristã. Mas existe uma expressão além da obediência que ela reflete muito esse amor. E essa expressão que manifesta de alguma forma este amor é a adoração. E às vezes é um pouco complicado você falar de amor, né? A gente estuda e sabe que amor é uma atitude, né? Jesus foi o maior exemplo de amor, ele se deu. A gente ouve isso em escola bíblica dominical, em discipulado, lê em livros. A maior manifestação de amor foi dada por Jesus naquela cruz em nosso lugar. E nós não temos como, porque Ele já fez, e ainda que a gente quisesse, seria impossível fazer algo até aproximado. Então, a gente expressa amor de outras formas. A primeira é obedecendo, até porque se não obedecemos, isso é pecado. Obedecer a Deus em tudo que Ele nos diz para fazer. E a outra expressão de amor é a adoração. Quando eu falei de Davi, uma das coisas que ficam muito evidentes na vida de Davi é que era um adorador por natureza, né? A natureza dele expressava o tempo todo de forma cantada, falada, vivida, né? Adoração. Ele exalava adoração. E seria muito simplista falar que adorar, né? Que o fato de eu cantar para Deus, ou o fato de eu falar palavras bonitas para Deus o dia todo, que isso, por si só, reflete amor, né? E eu quero ler um outro texto para eu poder aprofundar um pouquinho isso, porque eu quero falar um pouquinho dessa adoração
que, de fato, não é cantar, não é falar palavras bonitas, mas é uma expressão que tem a ver com a vida que temos que ter escondida em Deus, e que Jesus, quando conversava com uma mulher, ele fez uma colocação sobre isso. Pegando junto Mateus, eu quero que você vá para João 4. A idade já me alcançou, então eu estou naquela fase de precisar tirar o óculos para ler algumas coisas, entendeu? Tem gente que põe e eu tiro, senão eu não enxergo. Estou vendo que está difícil de achar aqui. João 4. Eu vou ler a partir do verso 19, para terminar no verso 24. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu já li muitas coisas sobre isso. E me chamou muito a atenção, muitas vezes, a tentativa de explicar o que seria essa em espírito e em verdade. E eu não quero gastar tempo falando sobre o que seria tanto esse em espírito e em verdade, senão em sintetizar com o fato de que só pode, de fato, adorar a Deus alguém em espírito e em verdade, primeiro se nasceu de novo, né? Porque Deus é espírito. Uma pessoa que não tenha conhecido a Jesus de verdade, ela até pode cantar músicas para Deus. Ela até pode pegar uma música maravilhosa que fale sobre Deus. E vai ser uma bela música. O melhor soprano, o melhor tenor, o Pavarotti, quem quer que seja, que cante a melhor música para Deus, se não tiver nascido de novo, não será em espírito. Existe algo sobrenatural na forma como os filhos de Deus dão a Ele honra, dão a Ele glória, que é comunicado através do nosso espírito, que testifica que Deus é nosso Pai e que nós somos filhos, porque nascemos de novo. E aí não importa se é através de uma melodia, e nem se é um violão, porque quando você olha para Davi, num dado momento da vida dele, ele é levado para o palácio, ele já tinha sido reconhecido rei, né? Com a unção de rei, ele não tinha sido empossado, mas Saul estava atormentado por um espírito maligno, e alguém se lembra de que havia um homem que tocava bem, não só tocava bem, mas havia nesse homem o Espírito de Deus. E eles buscam esse homem, que é Davi, colocam no palácio, e enquanto ele tocava, esse espírito esse espírito maligno, deixava Saul. Então, nós não estamos falando de voz, nós estamos falando de algo que emana de um filho de Deus, em gratidão, em reconhecimento, em honra, em direção ao trono, em direção ao coração do Pai, querendo se render, uma expressão de rendição, uma expressão íntima, que Deus lê, que Deus entende, um código espiritual, que faz com que Deus receba
algo que emana dos seus filhos e que ele tem como adoração. E isso só nós conseguimos fazer. A natureza tem na sua grandeza, na sua majestade, na forma como Deus criou, né? A natureza, ela glorifica a Deus. Mas eu estou falando aqui de filhos, como filhos. Existe algo em nós que nos diferencia de uma pessoa que ainda não conhece a Deus e que comunica com o coração de Deus, algo muito poderoso. Às vezes, nós nos acostumamos a fazer isso através da música, porque a música é um veículo muito poderoso. A música, por si só, é um veículo que mexe com a alma e também pode ser usado espiritualmente falando. Infelizmente, por exemplo, pessoas que não servem a Deus, também nos seus cultos, usam música. Porque a música tem em si algo que mexe com a alma e também é um veículo que pode ser usado de forma espiritual. E Satanás sabe disso. Tanto sabe que também pede para si adoração que tem a música. Mas eu não posso dizer que só há adoração quando há música, porque a minha existência, o fato de eu existir e o fato de eu viver para Deus e dar a minha vida a Deus, já é uma manifestação de adoração. Entendem o que eu estou querendo dizer? Eu posso trazer música para a minha vida, para, com a minha vida, adorar a Deus. Eu posso trazer poesia para a minha vida, para, com a poesia, adorar a Deus. Posso salmodiar a Deus, né? Seria um tipo de poesia. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma vida rendida aos pés de Deus, voltada para Deus, alguém que fosse mudo, que não tivesse braços nem pernas, que estivesse rendido a Deus, adoraria a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém nessa condição adoraria a Deus. Mas existem alguns veículos que nós usamos. A letra, escrita, cantada, falada, palavras. Porém, o mesmo Deus que recebe essa adoração e lê a verdade no nosso coração e identifica manifestação de amor através dessa adoração, pode também rejeitar manifestações de aparente adoração. Porque só Deus sabe ver o coração, mas Deus vê. Então, tudo está no controle dele. Por que eu posso afirmar isso? Vamos lá para Isaías 1. Vou pegar também um texto batidão. Não vou gastar tempo com ele, eu vou ler ele só e fazer um comentário para exemplificar isso. A partir do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E eu poderia continuar lendo. Deus está dizendo que num dado momento da história do povo dele, ele teve que usar um profeta para dizer, olha, para porque toda essa adoração eu já não estou conseguindo mais suportar. O que havia de errado com a manifestação física? Eles estavam fazendo tudo o que era determinado para que se fizesse. Mas Deus estava lendo. E você vai entender no final, conforme você lê, que haviam outras atitudes que estavam dando a entender de que aquilo que eles estavam fazendo não tinha valor perante Deus. Eram atos religiosos. Era uma adoração. A atitude física, a atitude era de reverência, a atitude era de prestação, de adoração e de louvor, e os sacerdotes estavam lá, e os levitas estavam lá, todos estavam fazendo as coisinhas que tinham que fazer, mas Deus falou, olha, para. Não é isso. Não é isso. Porque Deus, Ele olha aquilo que nós, muitas vezes, não olhamos e que para Ele é muito mais importante. Quando, por exemplo, Ele fala, olha, se você vem à minha casa para ofertar e você tem algum problema com o seu irmão, então nem traz a oferta para mim, eu não quero. Eu quero que você primeiro vá se reconciliar com o seu irmão, depois você vem e traz a sua oferta. Deus está olhando aquilo que está dentro de mim e que, na verdade, é o que mais está interessando a Ele. As pessoas vão sempre nos olhar pelo que fazemos. Deus olha para o que somos, muito mais do que para o que fazemos. Muito mais. E nós estamos vivendo um tempo em que valemos pelo que fazemos. Mas Deus está dizendo, para. Eu estou querendo me ocupar do seu coração. E eu quero que você se ocupe do meu. Vamos nos ocupar uns dos outros. Eu te amo, você me ama. Vem estar comigo. Vem me dar o teu louvor. Vem me dar a tua rendição daqui, de dentro. É daqui. Depois a gente vê como é que a gente vai externar isso. Se é deitar, se é levantar, se é tocar, se é cantar, se é rolar no chão, se é gritar, se é falar em línguas, se é salmodiar, se é interpretar, não importa. O externo precisa ser naturalmente uma consequência do interno. Mas nós não podemos nos enganar entendendo que estamos muito perto de Deus ou longe demais de Deus por aquilo que apresentamos, quando, na verdade, Deus está vendo o que apresentamos. E eu não tenho como saber o que você está apresentando. E nem você tem como saber o que eu estou apresentando. Graças a Deus por isso, amém? Aleluia por isso. Aleluia. Mas existem coisas que fazemos que manifestam também o que somos. Só que quem julga isso, se é verdadeiro ou falso, não somos nós, é Deus. Ainda que seja de alguma forma belo. Por exemplo,
Tem o meu irmão aqui, o Serjão. Vem cá, Serjão, você eu posso. E eu gosto de fazer isso. Eu amo. Esse é o meu irmão Serjão, meu irmão Urso. É muito gostoso abraçar meu irmão. Mas eu posso ter quebrado o pau com ele, vocês não sabem. Vocês só vão ver eu abraçando meu irmão. Ai, que meigo. Ursinhos carinhosos, né? Está saindo, né? Ternurinha do meu coração. Vocês quase veem as bolinhas com os coraçõezinhos subindo aqui. Né? Mas nós podemos estar... Obrigado, Chay. A gente pode estar no maior quebra-pau, vocês não estão nem vendo. Porque nós podemos nos acostumar a termos manifestações externas, uns com os outros, muito diplomáticas, muito amistosas, conciliadoras, amáveis e acolhedoras. Não é isso? Deus está preocupado, primeiro, que eu seja amável e acolhedor com Ele. Amém? Amém? Naturalmente, eu serei amável e acolhedor com o outro. Aqui, na minha casa, no meu trabalho, na rua, no trânsito, no presídio, no hospital. Muitas vezes, Deus tem que nos trazer para bem pertinho, para mostrar, ó, se você está endurecido comigo, quanto mais com quem está do seu lado. Então, vamos parar de olhar a trave do outro e vem pertinho de mim para eu poder tirar o Maracanã inteiro da sua frente. Porque está feio. Você está precisando ter um tombo comigo, que nem Paulo teve, para me tirar umas 10 escamas do seu zoinho, para você poder me enxergar melhor. Eu quero o teu amor. Eu quero que você dê para mim tudo que você pode, tudo que você tem, tudo que você é, tudo só para mim. Eu quero que você fique embriagado de mim. Aí você vai ficar tão bestinha de mim, tão embrigadinho de mim, que você vai ficar tão feliz, que a hora que você virar assim, ó, tão beudinho da minha presença, que você vai sair beudinho, beijando todo mundo. Distribuindo amor para todo. Naturalmente isso vai acontecer. Existem coisas que a gente não consegue fazer mais do que uns dias ou alguns momentos, se a gente de fato não tiver sido transformado. A gente até tenta, mas depois a gente volta a ser o que a gente sempre foi. Existem algumas coisas que elas só são transformadas na presença de Deus. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, de todo o meu ser. E isso precisa ser algo que eu preciso perseguir, porque é uma ordem, é um mandamento. É algo básico que a gente lê, e de tão básico a gente vira a folha rapidinho, né? E quando eu descubro que eu não amo tanto assim, como aconteceu com Pedro, né? Senhor, tu sabes que eu só te curto, né? Eu só gosto do Senhor. Eu acho o Senhor um amigo fabuloso. Eu acho o Senhor um discipulador, poxa vida, maravilhoso. Eu acho que o Senhor é o Filho de Deus mesmo. Tudo que falam do Senhor, eu sei que o Senhor é, mas eu não te amo. Eu estou triste, porque eu entendi isso. Eu achei que eu te amava, mas eu não te amo. Aí Jesus pôde dizer para ele, entendi que você entendeu, né? Eu já sabia, né? Você que não tinha visto. Mesmo assim, apacenta os meus cordeiros. Eu entendo que Jesus, nesse momento, viu em Pedro a testificação do fracasso. Tipo, não dá. Eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode me fazer mudar. O Senhor pode me fazer te amar. E aí Deus pôde dizer para ele, né, Jesus, então vem andar comigo, porque nessa caminhada em que você entenda que você está precisando ainda me amar,
Então, você pode cuidar dos meus cordeiros, porque você está no caminho. Deus não vai exigir que eu o ame primeiro, apaixonadamente, para me usar. Mas Ele espera que eu persiga isso. Como consequência, a minha vida vai ser uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma vida de gratidão, uma vida de entrega por esse Deus que, apesar da frustração de saber que eu não amo, mas que eu quero amar, isso me torna tão constrangido e tão grato, que eu não posso fazer outra coisa a não ser dizer: Deus, o Senhor é tudo para mim. E aí você começa naturalmente a adorá-lo com a sua vida, com o seu dinheiro. Eu demorei para entender algumas coisas, mas está funcionando. Com o seu trabalho, na sua casa, mesmo sem perna, sem braço e mudo, sem poder tocar uma flauta. Então você vai ser o melhor instrumento que Deus vai poder tocar. Eu quero ser esse instrumento que Deus pode tocar a hora que Ele quiser. Seja para falar, seja para o que for. Né? Eu entendo, né, que o amor de Deus é algo que a gente nunca vai entender só no céu e daquele jeito, né? Fica tudo bobinho olhando para Ele. Tudo paradona dele, assim, apaixonadaço. Mas a gente pode usufruir na terra de momentos das coisas eternas e celestiais, em momentos como esses aqui, em que a gente para estar com Ele. E no começo parece que a gente está, agora que eu dirijo eu entendo bem, depois de um certo tempo o carro fica um pouco difícil de pegar, e aí você põe primeiro, às vezes a marcha não quer entrar, tem dia que ela entra. Aí, de repente, você dá uma paradinha numa subidinha, ele quer morrer, aí você vai de novo. Às vezes a gente está assim, tem dia que a gente não está Turbo Master Power com Deus. Uau, Deus, estou aqui para te adorar, aleluias, falando em línguas e vendo anjos. Pelo contrário, tudo de bronze, ou tudo cinza. Mas Deus, eu estou aqui. Né? E Deus fala: tá, mas eu já cheguei primeiro, né? Então vamos ver quem disputa o espaço. Mesmo quando você está numa situação terrível, e uma das coisas que tem mais me assustado é a constatação de como a nossa alma, ela já foi contaminada com a ideia de que Deus está quando vai tudo bem. E eu estou começando a descobrir, isso está me dando um pouco de medo, que principalmente quando está tudo ruim, é quando Ele vem. Aí eu falei: Deus, isso não é legal. Porque, na verdade, quando está tudo ruim, é sinal que você realmente está no vale, né? Está sem dinheiro. Está tudo ruim. E lá está Deus. Oi? Eu estou aqui. Porque quando a gente está numa boa, a gente está na praia, né, queridos? Eu não sei se você ama a praia como eu amo. Mas é uma coisa maravilhosa. Você não quer nunca mais voltar aqui para o interior do estado de São Paulo, Bauru quente. Você quer ficar lá na orla, né, amados? E eu não quero nem ficar no sol. Meu negócio é ficar dentro da água, que nem um golfinho, entendeu? Isso porque eu não sei nadar, percebe? Eu abro as pernas, procuro um lugar mais ou menos que não seja muito fundo e fico lá. Que nem uma criança meio retardadinha, assim, brincando. Gente, eu fico horas dentro d'água, porque eu curto demais. Eu sou aquele ser que eu vou para a praia e eu fico lá: Deus, o Senhor é maravilhoso, aleluia, eu não quero mais voltar para Bauru. Oh, glórias. Deve ter sido mais ou menos, eu tenho certeza que o de Pedro foi melhor, mas aquela coisa maravilhosa do Monte da Transfiguração, em que ele fala: uau, não vamos descer daqui nunca mais.
Vamos fazer uma cabaninha e vamos ficar aqui de eterno. E aí Jesus fala, não, tem que descer. Jesus, está tão bom aqui. Tem um vale lá, os capetas estão tudo lá embaixo. Principalmente agora que eu não quero descer. As contas estão lá embaixo, a mulher perturbando está lá embaixo, o patrão aterrorizando, com meta está lá embaixo. Está tudo no vale. Não é só capeta. Capeta se amarra e manda sair. Gente não dá. Não é verdade? Gente não dá. E ele fala, é lá que eu vou estar com você. E você tem que descer e falar, aleluia, Jesus, eu não estou sozinho. Essa mudança de mentalidade, ela demora. Desce. Deus. Coisa nenhuma. Aí a hora que você vê o outro irmão subindo, você fala, já agora é meu turno. Oh, Deus. Aí Deus fala, não tem problema. Se você quiser, eu já te dou o passaporte, você sobe, você não desce mais. Eu falei, não, ainda tem umas coisas para fazer por aqui, o senhor me larga. Mas, queridos, eu entendo que a gente está precisando reaprender o valor da presença e da adoração e do coração quebrantado e da vida rendida aos pés da cruz, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Nós somos, de fato, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Só que a gente não entende isso. Essas partes a gente quer pular na Bíblia, né? A gente já quer ir para a parte dos salmos. E principalmente os salmos que falam que vai dar tudo certo. Porque os salmos que a gente vê Davi reclamando, a gente pula. Que também tem os salmos preferidos, né? Mas nós precisamos entender que tempos como esses são tempos preciosos. Momentos na presença de Deus são momentos preciosos. E nós não podemos perder mais tempo. Porque existem muitas pessoas que não têm condição de ter esse tempo. Né? Existem pessoas que não conhecem Deus. E que estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, que tem tudo isso. Estão esperando por nós, estão olhando para nós. E nós não podemos querer apenas um monte. Nós precisamos descer o vale e ensiná-los a adorar. Ensiná-los que o Deus do monte é o Deus do vale. E nós entendemos isso e não estamos mais reclamando dos vales, amém? Não estamos. Então o serviço já não é um vale, né? O casamento já não é um vale. As coisas ruins não são vales. São os lugares em que eu mais posso ter a chance de ver o milagre. O milagre da conversão, o milagre do perdão, o milagre da cura. É onde Deus mais tem chance de se manifestar. Não é no monte. No monte, nós temos um monte. O Senhor habita em nós. Nós temos um monte. 24 horas por dia. Nós temos um Deus que vela enquanto nós dormimos. Ele nos observa e cuida de nós. Já pensou um negócio desse? Gente, esse povo não tem. As pessoas estão indo para o inferno. Enquanto a gente está reclamando, enquanto a gente está pedindo a Deus, cultos do fogo. E eu quero. Eu quero. Mas eu preciso começar a querer pegar fogo. Pegar fogo fora daqui. Preciso deixar Deus me incendiar fora daqui. Eu preciso deixar que a minha vida exale o perfume de Cristo fora daqui e ver uma pessoa entregando a vida para Jesus, de me ouvir falar o tempo todo dele, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a pessoa fala, por que você fala tanto de Deus? Deus está com saudade desse povo que fala dele o tempo todo, o dia inteiro, e que não murmura, e que não reclama. Que simplesmente fala dele porque é apaixonado por ele, então tem outro assunto para falar. Já não tem mais futebol, já não tem mais Natal,
Não é porque a igreja falou que Natal é errado, é porque tem outros assuntos, né, gente? Outro assunto é Deus, e aí não tem mais para ninguém. Né? Eu li uma história, que deve ser verídica, se não for, depois você me corrija, porque está na internet, foi citada a fonte. Diz que e eu não sou tão fã, assim, de programa de TV, então eu não vi no programa de TV, eu li na internet, de que um pastor famoso estava numa igreja famosa. Você me procura a fonte no particular e eu falo para você. O pastor famoso estava numa igreja famosa e, num dado momento, ele escutou uma pessoa cantando de uma maneira muito desafinada. E foi procurar saber o que estava acontecendo. E ele saiu da sacada da igreja onde ele estava, e quando ele olhou pela janela, ele viu um homem num sol, tipo Bauru, assim, frita ovo, colocando telhado, telhando uma casa, né, colocando telha e cantando, e cantando, e cantando, e cantando, e cantando para Deus. E aquilo deixou ele muito comovido. Porque primeiro ele foi com certeza lá, porque o cara estava desafinando. Mas quando ele olha, ele vê a cena, ele viu que o cara estava no maior trampo, naquele sol. Então ele tinha direito de desafinar, porque era para Deus, sacou? Ele tinha todo o direito de desafinar. Porque ele estava ali num momento em que ele descobriu a beleza de estar diante do trono, mesmo quando está tudo muito difícil. A gente precisa reaprender esse caminho. Porque às vezes a nossa vida fica muito confortável e a gente reclama muito facilmente de muitas coisas que a gente, na verdade, tinha que estar desprezando já. Mas mesmo assim, apacenta os meus cordeiros, né? Se a gente se aproximar um pouquinho mais, a gente ainda corre o risco de ouvir isso. E isso constrange. Nós temos momentos ricos como esses aqui. E a gente tem procurado não dizer para você o que você tem que fazer. Não sei se você tem percebido isso. Talvez alguns até se sintam incomodados. Mas onde é que foi parar? Vamos todo mundo agora. E todo mundo para a esquerda. E todo mundo para a direita. Batam palmas para Jesus. Né? Já faz tempo que a gente não tem aqui na igreja, graças a Deus. Animador de auditório gospel. Agora os nossos irmãos, fiquem em pé agora, amados. Vamos adorar a Jesus. Né? Diminuiu tudo. Mas o nosso sonho é que cada irmão, cada irmã, entre na casa de Deus, se lembre que é a casa de Deus, e já saiba o que tem que fazer. Né? Bastaria só isso. Né? Os levitas, né? Subiriam, blim, 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 blum, blum, blum. E cada um, do seu jeito, da sua forma, como Deus o chamou, rendesse o seu melhor culto para Deus. Eu tenho certeza que esse não é só o sonho de um pastor, mas é o sonho do coração de Deus. E que isso fosse apenas uma expressão natural de algo que você já faz na sua casa, no seu serviço. Em nome de Jesus, a gente vai correr para Ele e nós vamos viver isso em nome de Jesus. Amém? 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 Isso eu posso perguntar amém? Eu acho que aí eu não constranjo ninguém. Amém? E eu quero dar uma palavra para aqueles que acham que estão longe da cruz. Você está mais perto do que você pensa. Eu digo aqueles que pensam que estão longe da cruz. Não sei quantos são aqui, mas eu sinto de falar isso nesse momento. Né? Você é uma das pessoas que estão mais próximas da cruz. Deus tem te trazido hoje, eu não sei se você veio nos outros dias, e se você quer continuar vindo. Não existe nada de extraordinário e diferente acontecendo na Bereana, mas tem algo sobrenatural acontecendo aqui. Jesus está aqui. E quando Ele está, tudo muda. Tudo é muito diferente. O ambiente muda. As pessoas ficam diferentes.
Então não se assuste se aqui nesse lugar a sua mulher começar a te tratar melhor. Ela não está sendo falsa. Amém? É porque diante de Jesus a gente muda. Então não chama ela de falsa. Começa a perguntar para esse Jesus: dá para fazer comigo a mesma coisa? Esse Jesus quer mudar a sua vida. E você que já tem um tempo que conhece Jesus, né? Eu quero dizer para você, tem mais de Deus para nós. Eu falo, fazem 20 anos que eu conheço Jesus. E a cada segundo com Jesus, eu me surpreendo com Ele. E eu estou sempre aprendendo coisas novas com Ele. E quando a gente pensa que sabe, a gente descobre que a gente não sabe nada e agradece muito por não saber. Porque aí a gente pode jogar aquele monte de lixo e falar, ó, faz tudo de novo. E fica tudo muito mais leve. É um conselho de irmã que te ama. E de futura irmã, se você quiser ser minha irmã em Cristo um dia. Baixe sua cabecinha em nome de Jesus. Vamos orar.